Sou Michele Patrícia Roncalho, vice-presidente institucional de Relações com Profissionais do nosso Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. E estamos mais uma vez no ar com o programa Contabilidade em Pauta. Um programa que busca trazer a trajetória de profissionais da contabilidade de nosso estado e que hoje são referência para os novos profissionais, para os estudantes, pessoas que fizeram a sua carreira no meio contábil, e a gente traz para conhecer um pouco da sua história, um pouco das suas lições de vida também. E hoje o nosso convidado é contador e auditor, é o Richard Cordeiro de Oliveira. Bem-vindo, Richard, bom ter você aqui. O Richard Cordeiro de Oliveira, ou Richard de Oliveira, como é conhecido, ele é contador, auditor, membro associado do IBRACON e do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É CEO da Unimed Florianópolis, tem experiência profissional mesmo com esse rostinho de mais de 32 anos em empresas nacionais e multinacionais, possui MBA C-Level em Alta Performance e MBA Executivo em Governança Corporativa pela Fundação Getúlio Vargas, MBA Executivo em Auditoria de Instituições de Saúde, demonstrações financeiras de organizações de saúde pela Universidade Gama Filho, tem especialização em Contabilidade Gerencial e Custos pelo INPG Business School, é graduado em Ciências Contábeis na FURB, a Universidade Regional de Blumenau. Sua carreira foi desenvolvida em empresas dos segmentos de saúde suplementar, cooperativas, atacado e varejo, indústria, energia elétrica e mercado financeiro. Tem expertise também na implantação de soluções e ferramentas de tecnologia para a promoção da inovação do setor de saúde suplementar. Possui experiência na avaliação de processos e controles internos, emissão de parecer de auditoria independente, planejamento de auditoria anual, corporate finance, avaliação econômica e modelagem financeira. Richard, seja bem-vindo ao nosso programa Contabilidade em Pauta. Obrigado por aceitar o convite para falar com os nossos profissionais, com os nossos estudantes, e te passo a palavra para a tua fala inicial, os cumprimentos ao pessoal. Olá, muito bom dia. O agradecimento é todo do meu lado. Eu tenho uma honra enorme em poder contribuir e disseminar um pouco mais de conhecimento com o Conselho Regional de Contabilidade. Um agradecimento especial também para o Cláudio, já me acompanha pelo menos lateralmente desde o final da década de 90, então a proximidade com o Conselho é muito boa e é sempre muito gratificante. Obrigado. Que legal. O Richard, na verdade, como a gente viu, um currículo enorme, dessa vez eu tive que realmente parar para ler, né? E o Richard, na verdade, se formou em contabilidade na FURB, né, Richard? E como que foi essa escolha do curso de Ciências Contábeis e tudo mais? Michele, essa é uma história muito legal. Eu acho que ela acaba sendo impulsionadora também para o estudante de Ciências Contábeis, porque eu, a princípio, era estudante de engenharia. Olha. Aqui em Florianópolis, fazia engenharia de produção na Federal, e ao final do curso nós éramos obrigados a participar de um estágio probatório. Eu participei de um estágio numa indústria fumageira que tinha aqui no final da década de 80. E o meu primeiro trabalho como engenheiro, estagiário de engenheiro, foi carregar mala para os auditores externos da Arthur Andersen. E aí, naquele momento, eu decidi, quando eu crescer, eu quero ser contador. E aí, eu pivotei completamente a minha carreira. Não me formei em engenharia. Não chegou a se formar? Não me formei. Mudei para a área de ciências contábeis e naquele final do ano de 90, começo do ano de 91, tive o prazer de passar numa prova de trainee, inclusive num mestre que esteve aqui com você, né, o seu Manfredo, mestre, todos eles, né, daquele núcleo lá, todos eles, mas a história foi assim, tá? Então, a engenharia me mostrou as ciências contábeis. Olha, que legal. Mas então começasse como trainee praticamente como calouro? Sim. Sim, eu quando fiz a desistência da engenharia, passei no vestibular de Ciências Contábeis e entrei como trainee na auditoria externa. Olha, isso é inédito, porque geralmente, pelo menos depois da minha formação, eu quase virei trainee também, mas
abriam geralmente bolsas de trainee lá pela 8ª fase, pela 7ª fase. O meu curso era 10 fases, né? Não sei se... A facilidade, Michele, foi pela qualificação na prova de trainee. Talvez a engenharia tenha dado substância nisso, né? Mas eu de contabilidade não sabia nada, né? Os princípios da contabilidade e da auditoria que depois formaram o profissional, né? E que ano te formasse na FURB, então? Foi em 97. E já estavas na auditoria, então? Sim, porque exatamente de 91 a 97 foi mais extenso, porque como auditor externo eu viajava pelo Brasil todo, né? E em 94 eu acabei migrando para uma auditoria multinacional, né? Fui auditor da Ernst Young, e aí eu auditava o setor elétrico e fumageiro. E aí era impossível eu conseguir fazer de forma regular o curso, né? Por isso que ele levou mais tempo. Entendi. Por isso que a minha colação também foi com o reitor no gabinete, eu e ele, né? Todo mundo, mas não tem registro? Não, é eu e ele só, né? Parabéns, obrigado. Olha só. E me diz uma coisa, então a experiência que eu relatei aqui nas empresas que você fala, do setor elétrico, do teu currículo, é a experiência como auditor independente, então? Também é que ao final de 98, começo dos anos 2000, eu sou fundador de uma empresa de auditoria externa especializada em saúde suplementar, mas essa empresa ela tinha alguns pilares e algum deles eu trabalhava com a virada empresarial, né, com o turnaround mesmo, né? E aí nessas situações que eu participei em varejo, atacado, elétrico, financeiro, não financeiro, bancarizado, não bancarizado, né? Foi por aí, né? Entendi. Você é catarinense? Sou de Blumenau. É natural de Blumenau. Hoje mora em Florianópolis. Mora desde 2015. 2015, quando assumiu aqui a coordenação da Unimed Florianópolis. Sim. Então, você promoveu uma mudança assim, organizacional aqui na Unimed Florianópolis, Grande Florianópolis. Eu lembro que a Unimed estava passando por um processo até de recuperação, digamos assim, não sei se oficialmente, né? Mas e como que foi essa escolha para você vir coordenar? Você já estava no grupo Unimed, imagino, ou entrou para o grupo? Não, Michele, isso foi no ano de 2015. A Unimed Florianópolis, naquele momento, ela tinha 45 anos de história, passava pelo seu pior período econômico, financeiro, reputacional. E aí, no primeiro semestre de 2015, como eu transitei por muito tempo no país na saúde suplementar, especialmente em cooperativa médica, as organizações institucionais do sistema Unimed me convidaram e me contrataram para fazer um trabalho de consultoria. Aí esse trabalho foi feito e eu apresentei o cardápio dos problemas ali pelo meio do ano de 2015 e no segundo semestre eles perguntaram se eu poderia colocar em prática aquilo que eu havia consultado, né? E então aí eu disse, uma consultoria, na verdade. Aí eu disse, ok, mas por questões de compliance e governança não tem como eu continuar consultor, né? Eu preciso estar presente de forma institucional dentro da organização, né? E aí integrei o quadro a partir do segundo semestre de 2015 e começamos o turnaround, né? A virada, né? Então, na verdade, não eras... até então, atuavas como auditor e consultor. Isso. Ali foi a tua virada para ser CEO. Então, vem a próxima pergunta, né? Então, como é que tu atribui essa tua formação contábil, essa tua formação ao meio auditoria e essa virada mais para a parte administrativa, assim? Como é que tu... Isso, Michele, é um aspecto muito interessante, tá? Eu acho que para o profissional hoje que, começando carreira, ou estudante de ciências contábeis, é muito importante, porque hoje, ou é fácil falar agora depois de 8 anos, né? Mas hoje eu vejo que um profissional numa situação como CEO, né? Onde eu estou num núcleo estratégico, onde eu sou encurralado diariamente por decisões, tem alguns patamares que vieram lá da contabilidade e da auditoria, tá? E aí, assim, tá, mas quais? Assim, princípios, tá? Princípios mesmo, né? Eu me lembro e uso constantemente, por exemplo, o princípio de prudência e continuidade da contabilidade, integralidade da auditoria,
proficiência em evidência e proficiência em risco da auditoria externa é todo o momento, né? E tem um aspecto muito relevante, tá? Que o que a contabilidade forma em termos de capital ético e, ao mesmo tempo, uma situação mais cartesiana de custódia e registro com controle interno, para mim é um facilitador e um catalisador mega importante na tomada de decisão. Mega, mega. Legal esse teu depoimento, até porque é o seguinte, né? Às vezes teve um tempo atrás, em algumas situações, eu sou técnica também, né? Mas estou em ambiente de gestão também há algum tempo, e exatamente por ser técnica, mas às vezes eles acabam dizendo, não, é técnico, é técnico, não conhece de gestão, e na verdade, pelo contrário, eu acho que o teu depoimento ele vai também ao encontro daquilo que eu entendo também, por exemplo, a nossa previsão do risco, nossa avaliação do ambiente do risco e poder se antecipar a esse risco na tomada de decisão, né? Não sei se tu avalias assim também. Não, Michele, em 100%, tá? Eu concordo em 100% e é impressionante que, de novo, né, a maior substância para a tranquilidade da tomada de decisão ou da quantidade de decisões a ser tomadas em um certo período, exatamente pelos princípios. E eles são declarados para técnicos, contadores, tá, em todos os níveis, né? E auditor externo também, né? O auditor eu acabei me especializando com o CNAE, né? E por isso que a relação também com o Conselho Regional bastante, né? Então, assim, essa substância e essa substância que nós adquirimos no começo como técnico e contador nos ajuda absurdamente. Uhum. Ainda da Unimed, um dos pilares de recuperação da Unimed ali a partir de 2015 foi essa transformação digital, né? Qual que foi o papel assim e a visão assim da contabilidade como um todo, a transformação digital no meio contábil, no meio de auditoria e no meio operacional, com certeza, né? Qual que é a sua opinião sobre isso e falar um pouco sobre essa transformação digital da Unimed? Michele, assim, até para eu poder suportar um pouco mais esse relato, essa virada toda da Unimed, ela estava fundamentada em 3 pilares, tá? Eles não têm prioridade, mas eles andaram concomitantes, tá? Então, assim, um foi governança corporativa, o outro foi o jeito de cuidar, é a forma genuína de cuidar na saúde suplementar, é a preocupação bilateral com o outro, né? E o terceiro foi tecnologia como meio. E na tecnologia como meio, 2 vertentes, tá? Uma é a tecnologia como meio para suportar infra para melhor decisão e, ao outro lado, inovação aberta. Aí todo mundo chama de transformação digital, mas a mistura dos dois, o que aconteceu foi assim, é um aspecto cultural, é uma trilha de maturidade que se transforma e se contamina transversalmente dentro da empresa, tá? E o maior objetivo era sempre diminuir membrana de acesso com os clientes. Quanto mais curta a membrana, mais próximo eu estou, mais eu consigo cuidar da saúde, não da doença. Esse que é o grande objetivo, no caso Unimed, né? No caso saúde suplementar. Então, a inovação e a tecnologia somadas, né, e essa situação que eu comentei transversal, ela tem um efeito para dentro da cooperativa incomensurável, tá? E a contabilidade, por exemplo, hoje, de novo, né, aqueles princípios que eu consegui colocar em prática, né, a evidência, o risco, tá? Análise vertical e horizontal, quase toda feita por robôs, tá? Então, o robô, ele usa aquela expressão que eu coloquei como tecnologia, como meio, para dar para o profissional de contabilidade a melhor decisão. Decisão de continuidade, integridade, e aí, principalmente, pelo valor justo, sempre capital ético andando junto. Tá? Então, esse que... Você falou muito bem sobre a questão da formação ética, da formação... do ambiente, né? Mas falando um pouquinho agora de Santa Catarina, né? Vamos levar, você é catarinense e você já, como a gente viu, você já trabalhou em várias empresas nacionais e multinacionais, mas penso que assim, o que tu avalias, assim, há uma diferença de atuar com os catarinenses, aqueles que adotaram Santa Catarina também como sua terra,
Porque eu vejo assim como um povo mais conservador, um povo mais... Não conservador não é a palavra de minimizar, pelo contrário, é exatamente de cuidar, família, é um povo mais, digamos, de planejamento. Isso você sente ao lidar, há uma diferença de lidar na Unimed aqui em Santa Catarina e o resto do Brasil? Você sente isso, essa diferença do povo ou não? Em negócios não se fala em diferença de povo, todos têm o mesmo jeito de lidar. Não, eu acho que essas situações acabam invadindo todos os aspectos da vida, tá? Tanto pessoais como profissionais. Isso é muito evidente. Eu já tive experiências de trabalho na Bahia, no Espírito Santo, que eu digo de morar mais tempo, né? 4 anos morando no Espírito Santo, Rio Grande do Sul, mas principalmente Santa Catarina, é um orgulho poder trabalhar, e aí especialmente com instituições de ensino vinculados às ciências contábeis e o próprio Conselho Regional, que eu acabei conhecendo em outros estados, tá? Não é jogar confete para cima de nós, não, tá? Isso é muito perceptível, tá? Mas muito perceptível, né? A capacidade de cognição, o capital ético aplicado nas pessoas. E aí, claro, aí tem interesse genuíno, tem dedicação repetida, e dedicação repetida normalmente vira talento, tá? Então é um orgulho fazer parte desse ecossistema e assim, é com muito orgulho mesmo o fato de estar em Santa Catarina e poder ter acesso a esse capital humano. Que legal, que depoimento legal. E a questão, um pouco mais sobre a governança corporativa, né? A auditoria ela está muito linkada com a questão da governança corporativa, né? A questão de demonstrar os papéis, efetivamente de melhorar os controles, né? Falando um pouquinho agora de controles internos, que você atuou sempre nessa linha, né? Então, o que tu tem, mas eu vejo ainda um pouco incipiente nos currículos Sim. escolares, né? A gente acaba indo para um MBA, a gente acaba indo para outras áreas para efetivamente entender um pouco mais sobre a governança corporativa, né? O que tu achas disso? Tens essa percepção também? E principalmente qual que tua dica, então, em relação às pessoas que quiserem ir para esse caminho mais de estudar a governança corporativa e galgar? Eu penso que a governança, primeiro, né, no caso da Unimed, foi um dos pilares da transformação Sim. dela, tá? Ela, assim, a Unimed, por ser uma cooperativa, então ela tem sempre em paralelo à sua movimentação um viés político, né? Porque, claro, estatutariamente é comandada por médicos, né? Nada contra, mas a governança consegue regrar situações onde eles aplicam o seu papel, né? Então, o aspecto isonômico, transparência, conflito de interesses, daí de forma consequente compliance, tá? Que eu sempre brinco assim, olha, se eu não puder deixar escrito, está o compliance afetado, né? Pronto, né? Então, acho que as instituições de ensino poderiam promover isso de forma muito antecipadamente para poder preparar os profissionais, tá? Porque hoje a gente vê que o sistema estratégico e tático da cooperativa, ele consegue andar com tranquilidade, cada um no seu papel, exatamente pelo regramento da governança. A governança que faz esse aspecto isonômico, transparente, transversal, o mesmo direito, e aí, claro, consequentemente, para que isso tudo funcione, ética, né? Ética. Vamos falar um pouquinho do teu papel também, a tua experiência como auditor independente, né? A questão dos rodízios, a gente teve uma série de algumas situações que acabaram colocando em xeque ou pelo menos em dúvida, né? Qual que é a tua percepção sobre isso? Onde que está a virada de chave, a renovação dessa... Esse é um tema muito legal, né, Michele? Eu atuei mais fortemente, com mais dedicação de tempo como auditor externo independente até o ano de 2004, 2005, né? De 91 a 2005. Né?
aquela obrigação compulsória do rodízio em 5 anos, eu nunca concordei. Tanto que eu sugeria para os meus clientes, porque eu era sócio responsável, né, deles, eu sugeria assim, olha, pessoal, em 3 anos vira paisagem, mudem. Tá, mas é 5, não importa, mude com 3, né? Exatamente pela visão diferente, pela perspectiva diferente, uma premissa diferente, isso facilita e ajuda, né? Então, agora, o mais importante da auditoria externa independente é visão custódia-registro. Sempre, para mim, isso sempre foi muito fácil. A facilidade que a gente tem em entrar nos setores da economia ajuda bastante, tá? Mas os diversos escândalos, as consequentes adversidades que aconteceram, na minha opinião, é falta de educação básica ou falta de treinamento. Olha só. E deixa eu te perguntar uma coisa. Demonstrações financeiras para tomada de decisão, tu utilizas? Sim, no sim. dia a dia? Sim. Em qual nível? As demonstrações oficiais, tu solicita aquelas trimestrais de maneira mensal para a tua tomada de decisão? Como é que tu utiliza indicadores? A Unimed é uma empresa completamente regulada, né, como agência reguladora que anda com a gente diariamente, então nós já somos obrigados. Nós, para somar na governança, inclusive, já estamos fazendo demonstração financeira consolidada e fechamento e parecer semestral, então a gente já faz com 30 de junho, mas as demonstrações para a tomada de decisão. E aí, claro, as demonstrações e os seus desdobramentos usamos de forma diária na tomada de decisão. Então, eu tenho a contabilidade gerencial andando ao meu lado e aí, consequentemente, todos, principalmente valor econômico agregado e ROI. Então, qualquer decisão, né, a governança nos provocou esse posicionamento. Então, isso é muito legal. Porque o núcleo estratégico de decisão, exatamente pela governança, como tem médicos cooperados, eles já estão habituados, pelo menos na nossa, muito habituados, né? Vai falar de ativo, passivo, resultado. Eu sempre brinquei com eles, olha, vocês não têm noção, mas a demonstração de mutação do patrimônio líquido, que hoje não existe mais, era a melhor para evidenciar os efeitos dentro do resultado e estrutura patrimonial. Tá? Então, às vezes eu volto assim, pessoal, pensa em mutação de patrimônio líquido, né? Entrada e saída, né? Porque hoje conversar com eles sobre a demonstração do valor descontado de caixa é um pouco mais complicado. Né? Isso é da época da Doar. Então, eu adoro. Porque assim, olha, origem e aplicação. Pense em origem e aplicação, né? Aí diz, mas origem. Não, vincula origem, passivo, aplicação, onde o dinheiro está e se o negócio der certo, vai para o resultado. Aí eles começam a entender a estrutura, né? E hoje virou gerencial, né? Sim. Para quem utiliza, muita gente, alguns estudantes podem não saber o que ela falou em Doar, né? Demonstração de origens e aplicação de recursos, gente. Isso é um pouquinho antiga, mas eu via como muito útil. Deixa eu te perguntar uma coisa também. O estado de Santa Catarina, eu acho que é um dos estados mais cooperativistas, né? Que muitas áreas seguiram para o cooperativismo, né? Para o pessoal entender um pouco qual a diferença, assim, tu poderia explicar um pouco a diferença de uma empresa tipicamente privada e uma cooperativa, pessoal? Ou claro, a diferença em atuar, né? Na tomada de decisão, principalmente, né? Poderíamos ficar falando do cooperativismo o dia inteiro aqui, mas duas grandes premissas que fazem a diferença, né? Primeiro que o núcleo estatutário das cooperativas é composto por aquela classe específica, né? No caso Unimed, são os médicos, né? Aqui em Santa Catarina, é muito orgulho em nível nacional, o agro ele é predominante, né? Então, principalmente no oeste catarinense, também pela sua classe, né? E a grande diferença são alguns benefícios, principalmente nas relações com os seus cooperados, né, da cooperativa para com os seus cooperados, onde tem uma isenção ou algum tipo de imunidade tributária na relação do ato cooperativo principal, que é a cooperativa com o seu cooperado. Primeira cooperativa que tu trabalhas? Não, eu fui... Na minha carreira, passei por mais de 60 cooperativas, né? Aí da área de crédito, medicina, agro, sim. Que é bem forte também, né?
Então, pessoal, vamos conhecer um pouquinho. Nosso tempo aqui a gente poderia conversar sobre muitos assuntos, né? Mas conhecer um pouquinho do Richard. A gente já sabe que ele é de Blumenau, tem 32 anos de experiência. É casado? Sim. Tem Casado. filhos? Tenho 2. Natural de Blumenau. Tem quantos anos, Richard? Eu tenho 55. 55 anos, com uma carreira de 32 anos, então, uma experiência de 32 anos. Um bate-bola, então, um orgulho, Richard. Olha, Michele, eu tenho um orgulho de poder liderar uma organização dessa, mas liderar e poder servir. Eu sempre brinco e falo sério com todo mundo que eu consigo ter acesso dentro da empresa, né? Aqui a Unimed tem 1.200 funcionários, então, pessoal, não hesitem em gritar, porque se eu puder servir, isso é um orgulho para mim. Tá? Um lazer. Tênis. Tênis. Um livro? Alguma dica? Um livro. Tem um livro muito importante de construção e formatação de como pessoa, como parte integrante do mundo, que eu nunca me esqueci. O nome do livro é inclusive o autor tem o meu nome, se chama Richard Bach, mas para mim valeu muito a percepção como pessoa e como parte integrante de um sistema para melhor. Né? A contabilidade na tua vida? Orgulho, muito orgulho e facilidade em gerir. Uma esperança? Eu tenho uma esperança que o nosso país vá melhorar consideravelmente a educação básica. Que legal. Então, Richard, em nome do Conselho Regional de Contabilidade e todos os profissionais que nos acompanharam e vão acompanhar essa entrevista, eu agradeço a sua participação, os seus ensinamentos. E que bom assim, nós termos profissionais de várias áreas de sucesso. Eu estou te conhecendo agora também, nós tivemos a oportunidade de nos cruzarmos, mas não esse bate-papo. Então, pessoal, primeiro bate-papo e ao vivo, né? Com vocês juntos. Então, que legal poder conhecer um pouco mais de você para inspirar pessoas, né? Para inspirar vidas. Gostei. A pergunta do lazer foi proposital, porque a gente está numa fase em que o tempo nos consome, as redes sociais nos consomem, mas a gente precisa sim chegar num nível da vida que a gente precisa ter um lazer para comentar. E que legal que foi, tu não parou assim e pensou, putz, eu não tenho lazer, daí que legal, e foi rápido na resposta, né? Então, queria te agradecer, deixar o microfone e a câmera livre para você fazer teus agradecimentos, tua fala livre, digamos assim. Michele, muito obrigado, né? Eu que agradeço a oportunidade, e é engraçado porque quando você comentou algum lazer ou alguma coisa que eu possa ter, algum ócio criativo ou algum desconectar com a profissão, eu jogo tênis regularmente e é impressionante que quando eu estou jogando, se eu pensar em negócio, já deu errado, tá? Já deu errado. Então, só uma dica, mas um agradecimento especial ao Conselho Regional de Contabilidade e uma situação muito particular que vale a pena comentar, tá? O Conselho Regional de Contabilidade, eu tive a oportunidade de conhecer em outros estados do país e uma oportunidade maior ainda de trabalhar lateralmente com o de Santa Catarina desde a década de 90, tá? E aí uma situação muito especial, né? Quando a gente vê nos outros estados, tem uma situação muito característica com aquele objeto social e institucional dele, né? Não, conselho de fiscalização, né? E realmente não é jogar confete para cima de nós, mas o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina tem um aspecto de serviço e aproximação que é muito diferente, tá? Isso é uma situação particular que eu já identifiquei há muito tempo e eu nunca tive a oportunidade de falar. Agora vou deixar aqui relatado, pelo menos, tá? Obrigado. Obrigada a você. Então, nós conversamos com o Richard Cordeiro de Oliveira, CEO da Unimed. Espero que aproveite essa entrevista e agradeço a você que está ali do outro lado acompanhando esse programa, que é o 9º Contabilidade em Pauta, assim como todas as outras edições que está disponível para você. Agradeço também as referências da área contábil que têm aceitado o nosso convite, certo? E acompanhe-nos pelos nossos canais de comunicação, no YouTube, no Instagram, nas nossas redes sociais e até a próxima.